Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de IntelliJ. Você quer saber como pode aumentar a sua produtividade utilizando essa ideia? Ou até mesmo você está começando a aprender agora e quer entender os principais comandos e atalhos? Então você veio ao lugar certo. Nesse vídeo você vai ver tudo isso. Então vamos lá começar. Eu já estou aqui com o site da JetBrains aberto, que é a empresa que criou o IntelliJ. E aqui a gente pode observar que temos duas versões do IntelliJ. A versão Community e a versão Ultimate. A versão Community é gratuita e você pode utilizar no seu trabalho ou na sua casa sem nenhum problema. E temos a versão Ultimate, que tem mais recursos, porém é uma versão paga. A versão Community vai nos atender para a maior parte dos casos. Então, não há necessidade de você ter a versão Ultimate. E, inclusive, esse vídeo aqui, a gente vai fazer tudo na versão Community. O único detalhezinho da versão Community é que, se você utiliza Java EE, não vai ser possível você adicionar um servidor de aplicação Java na IDE, ou seja, um WildFly ou um Glassfish. Porém, se você não utiliza Java EE, usa Spring Boot ou qualquer outra coisa, vai ser muito tranquilo e a IDE vai te atender 100% sem necessidade de pagar pela versão Ultimate. Para quem não conhece ainda o IntelliJ, ele é uma IDE focado em Java e Kotlin, porém ele suporta diversas outras linguagens. Se você tiver interesse, depois acesse aqui o site da JetBrains, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que você pode conferir todas as outras linguagens e tudo que a JetBrains aí tem para oferecer de recursos e ferramentas. Então, vamos começar lá, vamos abrir o IntelliJ. Eu não vou mostrar aqui como baixa e instala o IntelliJ, porque é bastante simples. Eu já vou usar o IntelliJ que eu tenho instalado aqui, então pode baixar e instalar que você não vai ter dificuldade. Essa aqui é a telinha inicial do IntelliJ. Se vocês repararem aqui no lado esquerdo, a gente tem os projetos que a gente mexeu recentemente. Aqui no meu caso, é o jogo da serpente que eu fiz em Java e tá aí o vídeo no canal. Clica no izinho aí e dá uma conferida que a gente fez em Java utilizando IntelliJ, ficou bem bacana. Aqui do lado direito, a gente tem a opção de criar um novo projeto ou importar um projeto. Vamos criar aqui um projeto novo para a gente exemplificar. Temos várias opções para criar um projeto, a gente pode criar um projeto Maven, um Android ou até um Kotlin, porém vamos criar um projeto Java básico e escolher a versão do Java. No caso eu vou utilizar o Java 8 mesmo, ele me dá uma lista de opções e essa lista vai depender das versões de Java que tem instalado no seu computador. Se você quiser também não estiver aparecendo aqui, mas ela estiver no seu computador, você pode clicar em New e selecionar a versão que você adiciona ela no IntelliJ. Então vamos pôr aqui em Next, não vamos criar nenhum template, vamos fazer um projeto teste, ele vai criar aqui no local default dele, mas você pode alterar se você quiser. E tá aí, o projeto foi criado. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aumentar o tamanho da fonte, para ficar mais fácil de vocês visualizarem no vídeo. Então eu vou clicar aqui em File, Settings, e a gente já tem aqui Editor e Fonte. Aqui está como 12, eu vou aumentar para 20. A primeira dica que eu quero dar para vocês é: vamos esquecer um pouquinho o mouse enquanto a gente trabalha com o IntelliJ. Vocês vão ver aqui que os atalhos do IntelliJ são muito eficientes e muito mais rápido do que a gente ficar navegando com o mouse e clicando nos botões. Então vamos deixar o mouse aqui de canto e não vamos mexer mais nele. O primeiro atalho que a gente vai ver é o Alt 1. O Alt 1 serve para a gente minimizar a abinha Project e ganhar espaço na tela enquanto a gente está programando. Porém, se a gente precisar constar ele de alguma forma, Alt 1 novamente e vai aparecer. Para navegar ali no nosso projeto, basta a gente usar as setinhas do mouse. Se a gente está aqui com foco em teste, setinha para baixo a gente navega entre as opções e botão direito a gente abre a pasta. No caso aqui a gente abriu a pasta do projeto que é a teste e a gente tem a pasta do IntelliJ e a SRC, onde deve ficar o nosso código fonte. E aqui vem o nosso segundo atalho, que é criar uma classe no IntelliJ. Para fazer isso é muito simples. Basta você pressionar em qual pasta você quer, deixar selecionado, pressiona Alt, Insert, e ele abre as opções aqui de tipo de arquivo que você quer criar. No caso, a gente quer criar uma classe Java. E aqui ele já dá duas opções para a gente, que é o nome da nossa classe, e lá embaixo tem o kind, que é class, ou se a gente pôr a setinha para baixo, a gente tem interface, para baixo novamente enum. Ou seja, a gente pode navegar nas setinhas, não tem necessidade de usar o mouse aqui, e a gente pode criar o que quiser. No caso, eu quero criar aqui uma classe main e vai ser uma classe mesmo. Então, vou clicar OK
E tá aí, nossa classe foi criada. Vamos criar agora o método principal da nossa aplicação, aquele tão famoso Public Static Void Main. O IntelliJ tem uma maneira bem simplesinha de criá-lo. Basta a gente vir aqui onde a gente quer criar o método e vamos apenas digitar as iniciais do método. Como assim iniciais? Public Static Void Main, ou seja, PSVM. Esse é um templatezinho aqui do IntelliJ que ele já mostra ali que tem um autocomplete para nós. Se a gente pressionar o Enter, tá aí, o IntelliJ criou para a gente um método com pouquíssimo esforço. Utilizando a mesma lógica, a gente pode utilizar as iniciais SOUT. E com isso, o IntelliJ já põe o comando completo para a gente printar algo no nosso console. Se a gente pressionar Ctrl Z, o IntelliJ vai desfazer a ação anterior. E se a gente apertar Ctrl espaço, ele vai dar para nós todas as opções de SOUT que ele conhece. No caso, a gente tem algumas variações muito interessantes, como por exemplo a SOUT P, que ele já vai printar para a gente todos os argumentos que o nosso método recebeu. Muito útil para quando a gente tiver que fazer algum tipo de debug. A gente pode também duplicar essa linha. Basta pressionar Ctrl D e pronto. Muito mais simples do que pressionar Ctrl C e Ctrl V. Vamos agora executar esse código para ver se funciona. Repara que aqui em cima o botãozinho de play está travado ainda. Isso é porque a gente não criou nenhuma configuração de execução. Porém, a gente tem um atalho no IntelliJ para fazer isso. Basta pressionar Ctrl Shift e F10 e repara que o IntelliJ já criou uma configuração de execução para nós e já executou o nosso código e printou aqui 2 vezes o args. Vamos dar uma olhadinha nas configurações dessa execução que ele criou para nós? Basta clicar aqui em Main, Edit Configuration. A primeira coisa que ele fala aqui, ó, qual é a classe main que vai ser executada, que no caso é a main, que é o nome da nossa classe. Logo abaixo, a gente poderia setar configurações de JVM, como por exemplo, o consumo máximo de memória que você quer que o Java utilize, ou até configurações de Garbage Collection. Aqui embaixo, a gente pode definir quais parâmetros ele vai enviar como argumento aqui no nosso método main. No caso aqui está vazio, mas se você tiver necessidade, você pode preencher aqui um array de strings, várias strings aqui, que o IntelliJ vai colocar como parâmetro do nosso método main. E é isso, você pode mudar aqui, ó, variáveis de ambiente e várias outras configurações você pode fazer aqui. Agora que a gente já tem uma configuração criada, se você quiser, você pode continuar executando o código pressionando Ctrl Shift F10. Porém, não é necessário. Agora, se você pressionar apenas Shift F10, o código vai ser executado normalmente. Legal? Então, Ctrl Shift F10 para a primeira execução, para ele criar a configuração, e depois disso, Shift F10, que ele vai executar o código normalmente. Vamos imaginar agora que a gente quer criar uma variável do tipo inteiro para armazenar a idade. Como normalmente a gente faria? A gente começaria em integer, repara que o IntelliJ tem um autocomplete, eu não preciso escrever o texto inteiro. Idade é igual a new integer e vou passar aqui 30. Tranquilo, né? Foi bem rápido. Porém, tem uma forma mais rápida de fazer isso. Como que eu faria isso para otimizar esse tempo? Eu apagaria isso aqui e eu começaria pela instância new integer 30 e colocaria aqui o ponto e vírgula. Agora eu deixo o IntelliJ criar a variável para mim. Basta eu pressionar Ctrl Alt V e pronto, o IntelliJ cria a variável e já deixa o cursor para alterar o nome se eu quiser. Se eu não quiser alterar o nome, basta pressionar Enter. Mas no caso eu vou mudar aqui, idade, pressionar o Enter, pronto. Um pouco mais rápido de fazer. Eu sempre crio variáveis dessa forma aqui. Vamos agora criar uma nova classe. Para fazer isso, eu vou apertar Alt 1 e o meu foco vai de novo para a aba Project. Se eu apertar Alt 1 de novo, a aba Project vai ser minimizada, Alt 1 de novo, ela volta. E aqui eu vou pressionar Alt Insert, porque eu estou com foco na minha pasta src, e vou colocar uma nova classe Java. E vou chamar ela de cliente. Agora, o que eu quero fazer é recortar lá aquela variável da classe main. Como que eu faço isso? Eu poderia vir aqui no mouse, selecionar e recortar. Porém, a gente falou que a gente não quer usar o mouse. E uma forma simples de fazer isso no IntelliJ seria usar o atalho Ctrl Alt, setinha para trás. Esse comando ele faz o cursor do IntelliJ voltar uma etapa onde ele estava antes. Como antes o cursor estava nessa classe, ele voltou para cá. E com isso eu posso facilmente selecionar tudo, Ctrl X e recortei.
Agora eu quero voltar para minha classe cliente. Eu vou usar um comando similar, Ctrl Alt, só que em vez de setinha para trás, eu vou usar a setinha para frente e pronto, eu volto onde meu cursor estava anteriormente. Ou seja, é similar lá no browser, você não tem um botãozinho de voltar e um botãozinho de avançar. O Ctrl Alt para trás e para frente é exatamente isso, porém dentro do seu código. Agora, o que a gente quer fazer é vir aqui e criar um construtor. Para isso, eu vou pressionar Alt Insert. Repara que é o mesmo comando para criar uma classe. Porém, quando eu pressiono Alt Insert com foco na classe, ele me dá opções de geração de código. E quando eu uso Alt Insert focado no Project, ele me dá opções de criação de arquivo. Legal? Então vamos voltar aqui para a classe. Alt Insert e eu vou fazer o quê? Criar um construtor. O IntelliJ cria o construtor para nós de forma bem fácil. Agora eu vou dar um Ctrl V e colar a nossa variável aqui. Porém, eu não quero esse valor no momento. Então eu vou apagar e vou deixar só a nossa variável. A ideia aqui é que eu quero transformar essa variável num atributo e não numa variável num método dentro do nosso construtor. Para fazer isso, o IntelliJ tem outro atalho muito interessante. Você seleciona idade, Ctrl Alt F e ele automaticamente cria para a gente um atributo aqui em cima e deixa a gente mudar de nome se quiser. Eu não quero mudar de nome, então eu pressiono Enter e está aí. A variável idade foi lá como private integer. Agora, eu gostaria de ter um construtor que receba essa idade como parâmetro. Você acha que eu vou escrever esse código? Claro que não. Eu novamente posso pressionar Alt Insert, outro construtor. Mas agora o IntelliJ dá a opção de a gente já receber no construtor como parâmetro aquela idade que é o nosso atributo. Se eu pressionar Enter, tá aí, ele criou um construtor para nós. E claro, eu não quero, por exemplo, o construtor que ele criou antes e eu posso apagar. O Alt Insert também permite a gente colocar um monte de outro código aqui sem precisar escrever nada. Por exemplo, Alt Insert, a gente pode definir getters e setters. Eu pressiono Enter, falo quais atributos eu quero, no caso aqui só tem um, vai ser todos e pronto. Ele automaticamente criou para nós. Além disso, a gente pode, por exemplo, fazer o toString. E o toString, ele vai escrever JSON aqui mostrando como que é a nossa classe para representar ela em texto. O IntelliJ também pode organizar o nosso código, a famosa indentação. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro eu vou simular aqui o código bagunçado. Então vamos pôr o método para cá, vamos dar alguns espaços aqui, pôr essa variável para cá. E o nosso código agora está bem desorganizado. Agora eu pressiono Ctrl Alt L e pronto, o IntelliJ organizou todo o nosso código. Ctrl Alt L, indenta o seu código. Vamos imaginar agora que eu queira fazer uma requisição HTTP. E para isso, eu vou precisar de auxílio de algum pacote que esteja no nosso class path. Então eu vou escrever aqui HTTP. Repara que o IntelliJ já põe uma lista de opções para a gente de todas as classes que contêm o nome HTTP e estejam no nosso class path. E ele mostra o pacote de cada uma delas. Eu, no caso, quero essa primeira do JavaNet e vou dar o Enter. Quando eu fizer isso, o IntelliJ aqui em cima já vai efetuar o import desse pacote automaticamente para nós, o que vai facilitar bastante. Agora, se por acaso eu desistir de utilizar essa classe, o IntelliJ automaticamente já indica que esse import não está sendo utilizado. Ele deixa ele em cinza e ainda põe um avisinho se a gente passar o mouse em cima. Só que agora eu quero limpar essa classe. Se esse import não está sendo utilizado, eu não preciso dele. Então se eu pressionar Ctrl Alt O, pronto, o IntelliJ remove aquele import que não estava sendo utilizado. Se tivesse algum import que estivesse sendo utilizado, ele ia manter e ia remover só os que não estão servindo para nada. Vamos imaginar agora que essa nossa classe tem muitas e muitas linhas, cerca de 1000 linhas. E de repente eu me deparo com essa variável idade lá embaixo. E eu queria muito saber onde ela foi declarada. O IntelliJ pode nos ajudar nisso. Basta eu pressionar Ctrl B e ele move o cursor diretamente na declaração da variável. E como aprendemos, se eu quiser voltar, Ctrl Alt, setinha para trás e pronto, eu voltei para onde eu estava anteriormente no toString. Mas vamos lá, Ctrl B, estamos em idade. Aqui eu tenho mais uma curiosidade. Poxa, eu quero saber que código tem dentro dessa classe integer. Se eu pressionar Ctrl B, o IntelliJ também vai me jogar dentro do código dessa classe. Lógico, essa classe é default do pacote Java e a gente não pode mexer nela. O IntelliJ deixa claro isso, deixando a classe em amarelo e um cadeadinho aqui, indicando que não é para a gente mexer nessa classe. Se eu quiser fechar essa classe, Ctrl F4 e pronto, fechamos aquela aba. Só que isso funciona para tudo. Imagina que na nossa classe main, a gente vem aqui e instancie um new cliente.
Pronto. Agora, imagina que ele está reclamando, obviamente, porque a gente precisa passar uma idade. Agora, imagina que eu quero saber o código de cliente. Ctrl B e tá aí. A gente entrou na classe cliente. Legal? E o Ctrl B é muito útil para a gente achar a declaração da variável e até entender que tipo de código tem dentro daquele objeto. Vamos imaginar agora que eu quero alterar a variável idade. Porém, eu tenho receio que isso possa quebrar em algum lugar do código. Então, o ideal é eu olhar todos os pontos do código que é utilizado a variável idade e verificar se minha alteração não vai quebrar esses códigos. O IntelliJ permite você fazer isso de uma forma bastante simples. Basta você selecionar a variável idade e você tem um atalho que a gente chama até de Find Usage, ou seja, encontre todo mundo que usa essa variável. E a gente pode apertar Alt F7. Ó, não funcionou o Alt F7. Não é estranho? É estranho, mas isso pode acontecer com você também. Por quê? É comum que às vezes ou o próprio Windows ou algum programa que esteja instalado no seu sistema operacional já esteja utilizando o atalho Alt F7, por exemplo. E aí não funciona o IntelliJ, porque esse comando é capturado pelo outro programa. Na minha máquina aqui, eu já sei quem é o ofensor. No caso, é o GeForce Experience. É o próprio software aqui que eu estou usando para gravar o vídeo. Se a gente ir nas configurações dele, eu vejo que aqui eu tenho atalhos, Keyboard Shortcuts. E se a gente olhar aqui, ó, Alt F7, tá vendo? Ele é utilizado para outra coisa aqui. Porém, como ele está em conflito no IntelliJ, eu vou mudar. Eu vou falar que é Alt W. Pronto, e vou salvar done. Vamos ver se o IntelliJ funciona agora. Alt F7. Ele pergunta se eu quero achar todo mundo que está acessando idade. Coloco sim. E tá aí. O IntelliJ trouxe para a gente todo mundo que está lendo da variável idade. Eu posso clicar aqui e ele me leva no ponto de código onde eu estou lendo essa variável. E ele também me mostra todo mundo que está escrevendo na variável idade, que no caso aqui é o construtor e também o nosso método setIdade. Legal? Esse é um comando bastante interessante para localizar quem está utilizando uma variável. Porém, não serve apenas para a variável. Eu posso, por exemplo, vir na classe cliente e também apertar Alt F7. E ele também vai me mostrar aqui, ó, quem está utilizando cliente, que no caso é a nossa classe main. Então, esse é o comando Find Usage. Vamos imaginar agora que, por acaso, eu coloquei um monte de código aqui dentro do método main. Porém, eu percebo que as últimas 3 linhas não deveriam estar aqui e que é melhor encapsulá-las em um método novo. Porém, daria muito trabalho eu ir lá e criar um método novo, copiar esse código e colar lá. Felizmente, o IntelliJ tem um comando muito simples para a gente fazer isso. Basta pressionar Ctrl Alt M e dizer o nome do método, que no caso vai ser cliente. Você pode setar se ele é público, privado, protected ou o que você quiser. No caso eu vou deixar como privado. E pronto, o IntelliJ cria um novo método para nós e já chama esse método onde o código estava anteriormente. Agora eu quero mudar o nome do método cliente. Porém, se eu simplesmente mudar, repara que a chamada dele vai quebrar. E se o nosso projeto fosse grande, a gente teria quebras em diversos lugares onde esse método estivesse sendo chamado. Por isso, no IntelliJ, a gente tem um atalho muito interessante que é o Shift F6, que é o Refactory. Aqui a gente pode mudar o nome e o IntelliJ automaticamente vai mudar todas as referências para esse método para a gente não ter problema. E isso também funciona com variável. Se a gente entrar aqui na nossa classe cliente e querer mudar esse nome aqui, não chamar mais idade, a gente pode chamar de age de repente e dar o enter. O IntelliJ primeiro, ó, ele já vai perguntar para a gente se a gente também quer mudar o nome dos getter e setters, ou seja, em vez de deixar como getIdade, ele vai mudar para getAge. E eu vou colocar que sim. E ele também pergunta para nós se esse parâmetro que a gente está recebendo aqui, ó, idade, se a gente também quer mudar ele para age. E eu vou falar que sim, também quero. E eu vou clicar em pressionar o enter. Ah, ele vai pedir uma confirmação do refactor. Eu vou falar que sim, eu realmente quero fazer. E tá aí, ele fez o refactor para nós muito rápido. Imagina se a gente tivesse que mudar em todo lugar, mudar o nome do método, o nome do parâmetro. Ia dar muito trabalho. Em questão de segundos, o IntelliJ fez isso para nós. Agora eu vou fechar essas duas classes. Como a gente já viu, Ctrl F4, a gente pode fechar uma classe. Pressionei 2 vezes, fechamos as duas. Agora vamos imaginar que esse projeto poderia ter centenas ou milhares de classes.
Como eu faria para procurar uma classe? Como eu abriria uma classe rapidamente? Se eu usasse o mouse e viesse aqui em Project e começasse a procurar, a gente ia demorar muito. Conforme a gente falou, geralmente o mouse demora mais do que os atalhos e os comandos de teclado. Então, vamos ver aqui agora alguns comandinhos de busca. O primeiro que a gente vai ver é o Ctrl N. No Ctrl N, a gente pode digitar qualquer coisa e o IntelliJ vai procurar para a gente dentro do projeto se tem uma classe com um nome parecido. Então, no caso aqui, eu vou começar a digitar cliente e tá aí, o IntelliJ já localizou para nós. Se a gente pressionar Enter, ele abre a classe para nós. Se eu fazer de novo o mesmo comando e procurar por main, ele também acha a classe main e tá aí, abrimos a classe novamente. Porém, vamos ver uma coisa. Podem reparar que no nosso projeto eu tenho um arquivo chamado teste.iml. Se eu pressionar Ctrl Enter, será que o IntelliJ, Ctrl N na verdade, será que o IntelliJ vai achar ele para nós? Vamos escrever aqui, ó. Ele não achou aquele cara. Por que ele não achou aquele cara? Porque o comando Ctrl N só acha classes, ou seja, ele só procura classes. Porém, a gente tem um outro comandinho que é o Ctrl Shift N. E o Ctrl Shift N procura por arquivos. E no caso, se eu começar a escrever teste, aí tá aí, ele achou pra gente o arquivo. Esse no caso é um arquivo de configuração IntelliJ que não nos interessa. Vocês entenderam a diferença? Ctrl N eu procuro por classe. E Ctrl Shift N eu procuro por arquivo. Aí você vai me perguntar, por que eu tenho os dois comandos? Não é melhor sempre procurar por arquivo sempre, já que eu posso achar um arquivo e uma classe? Aí depende. Primeiro, que geralmente procurar por todos os arquivos é um pouco mais demorado do que procurar só por classes. E claro, dependendo do seu tamanho do projeto, isso pode ser relevante. No nosso caso, como o projeto é bem pequeno, a diferença de performance vai ser inexistente praticamente. Um outro caso também é porque o Ctrl N, a nossa busca fica mais limpa. Se a gente tiver muitas classes no nosso projeto, imagina que até muitos arquivos, se de repente a gente procurar tudo, a busca vem muito poluída. Então, se você quiser procurar uma classe, utilize o Ctrl N. Agora, se você realmente quiser procurar um arquivo, aí sim, Ctrl Shift N. Ah, deixa eu mostrar para vocês que eu acabei não mostrando, né? Uma classe também é um arquivo. Então, se eu pressionar Ctrl Shift N e procurar por uma classe, o IntelliJ também vai achar. Logo, o Find Files, né, que é o procurar arquivos, vai trazer a classe porque a classe também é um arquivo dentro do projeto. Agora a gente vai falar de um dos atalhos mais úteis do IntelliJ, que é o Find Action. Basta pressionar Ctrl Shift A e aqui o IntelliJ traz uma busca de ações. E o que é uma ação? Uma ação é qualquer coisa que o IntelliJ puder fazer. Por exemplo, a nossa classe, nosso método clientes ali não está selecionado? Sim, está. Imagina que eu quero saber quem usa esse método. Então eu posso procurar Find Usage. O IntelliJ achou aqui e já fala o atalho para a gente. Ou seja, a gente pode usar o Find Action até para descobrir qual é o atalho de uma determinada ação. E se você selecionar a ação, ele vai executá-lo. E está aqui, ele executou o Find Usage para nós e trouxe que cliente está no método main. Porém, não são só atalhos desse tipo que você pode procurar. Você pode procurar também settings. Se eu vim aqui e colocar settings, o IntelliJ vai trazer para mim e ele vai abrir a tela de configurações para nós. Repara que aqui é onde a gente configurou a nossa fonte, né? Para diminuir o tamanho, vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Voltar para 20. Legal? Conseguimos achar isso. Ou, por exemplo, eu quero importar um projeto. Como eu faço? Bom, Ctrl Shift A, Import. Aqui, ó, o IntelliJ já traz aqui um monte de coisa, ó, Import Settings. E no nosso caso é projeto. Eu clico aqui, ele abre um Explorer para a gente procurar o nosso projeto. Então é isso, ó. Find Action vai te salvar em muitas situações. Se você tem dúvida se o IntelliJ faz algo, ou se você até sabe que ele faz e quer descobrir qual que é o atalho, Ctrl Shift A e procura aqui um texto qualquer, por exemplo, o Maven, ó. Ele acha aqui Maven Settings ou até propriamente dito Maven, que ele vai abrir aqui o nosso menu lateral sobre o Maven. Um outro recurso bem legal também que a gente pode achar com o Find Action é o Presentation Mode do IntelliJ, que é um modo de apresentação para caso você queira dar uma palestra ou um curso, enfim, exibir o IntelliJ aí em algum data show e realmente apresentar um código nele. Para você fazer isso, Ctrl Shift A, começa a escrever aqui Presentation, nem precisa escrever inteiro, ele vai abrir aqui a opção para nós, clicou em Enter e tá aí, ele entrou no modo de apresentação do IntelliJ. Se a gente quiser sair, Ctrl Shift A de novo, o IntelliJ já deixa até ali, ó, Exit Presentation Mode. Clica de novo e pronto, saímos do modo de apresentação.
Nós estamos chegando no final do vídeo, pessoal. Eu gostaria de lembrar vocês que isso aqui é só um pouquinho do que o IntelliJ pode fazer. Ele pode fazer muito mais coisa. Usa e abusa do Ctrl+Shift+A do Find Action para você achar mais recursos que de repente você não conhece. Tem também um outro local aqui, em Help, você tem Key Map Reference, que ele vai abrir para nós aqui, lá no site da JetBrains, um PDF também com diversos atalhos, segregado por sistema operacional, porque de repente no Mac o atalho tem uma pequena variação. Então, pode usar esse PDF aqui, que também vai te ajudar bastante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você achou legal, deixa um like aí para ajudar o canal. Também não deixa de conferir o vídeo, a minha série de banco de dados. Eu vou aqui estar aparecendo no card aí na tela para vocês. E se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisado assim que eu lançar um novo vídeo. Obrigado para você que acompanha até aqui e pode deixar os feedbacks aí no comentário que eu agradeço bastante. Valeu, falou!